Um menino alegre, atencioso, cheio de energia. João Antônio, de apenas 7 anos de idade, era uma criança carinhosa com os irmãos e cheio de amigos. Uma doce criança, que ele ficava brincando com nós ia pro rio, ele ia pescar comigo, ele era meu companheirinho de pesca, que eu gosto de pescar, entendeu? Ele ficava brincando com as pipinhas dele lá no campo, quem fazia as pipinhas pra ele, tudo era eu, entendeu? Comprava tudo pra ele. O menino que conquistava adultos e os colegas estava sempre de bom humor, mas acabou sendo vítima de um motorista em alta velocidade. Que um carro que desceu o morro desse aqui para parar no velocímetro 150, um aqui no máximo aqui é 30 por hora. Não é 150 não, gente. Ele nem olhou pra nada não. Ele só falou assim, que trajeto que eu fiz, mas ele não olhou meu filho lá debaixo do carro não, gente. João Antônio morreu depois de ser atropelado e prensado contra a parede desta casa. O motorista que dirigia o carro em alta velocidade é Hamilton Viana da Silva, de 53 anos. O mecânico, que tinha sintomas de embriaguez, fugiu do local depois de perceber a tragédia. Testemunhas contaram para a polícia que viram Hamilton passar o dia em alguns bares aqui da cidade. Depois ele subiu nessa parte mais alta do bairro e no final da tarde ele desceu. Só que ele já desceu em alta velocidade. Quando ele chegou nesse ponto aqui, nesta esquina, ele já começou a perder o controle. Como ele estava correndo muito, ele não conseguiu seguir na rua. Nesse ponto aqui, ele já começou a destruição. A cerca que existia, por exemplo, foi arrancada. A horta já foi refeita, a cerca também. Só que o João Antônio, ele estava brincando bem aqui no quintal da casa dos avós. O João Antônio estava nesse local aqui. Foi aqui que o João Antônio foi atropelado pelo carro do Hamilton. O João Antônio foi jogado do lado de dentro aqui desse corredor. Tinha um muro que foi destruído pelo veículo e João Antônio já caiu do lado de dentro praticamente desacordado. Para ter uma ideia da destruição, o poste de energia que tinha aqui foi destruído. O poste ficava nesse local aqui e precisou ser colocado um pouquinho mais aqui para frente. O poste quebrou e caiu aqui sobre a rua. Algumas crianças que passavam aqui na hora, inclusive, tiveram que ser retiradas pelos pais. Nessa pracinha tinha muitas pessoas. Como era final de tarde, é um local onde as famílias se encontram. Por muito pouco, a tragédia não foi ainda maior. Meu filho não volta. Entendeu, gente? Como é que a pessoa embriagada pega um carro, cheio de uma bebida alcoólica, que não sei se ele usou droga, não sei, entendeu? Não posso informar que se ele usou droga. Uma pessoa que passou o dia inteiro bebendo, vem parar no morro desse e acelera o carro. E fala que pisou o pé no freio. Lógico que não pisou o pé no freio. Mateus é vizinho da família e estava a menos de 5 metros do local da tragédia. Ao ver que João Antônio havia sido arremessado contra o muro, correu para socorrer o menino. Eu vi o carro pegando ele. Ele estava por dentro do terreiro da avó dele. Aí eu só vi a pancada. Quando eu corri, aí eu cheguei, pulei o muro e a criança estava caída aqui assim. Nesse local, e aí já tinha pedaço do muro aqui? Já tinha pedaço do muro aqui dentro do beco, tudo. Eu tirei o resto das lajotas dele e achei que ele estava morto. Foi onde é que socorremos ele. E o motorista? E o motorista chegou perto do muro, quando viu ele, entrou em desespero e vazou, sumiu. João Antônio foi morto no local que ele considerava especial, onde ele mais gostava de ficar. Quando não estava na escola ou na casa dos pais, o João Antônio passava a maior parte do tempo aqui, na casa dos avós. E aí, quando ele não estava dentro de casa assistindo televisão, ele ficava aqui no quintal, porque era aqui que ele passava a maior parte do tempo, fazendo a brincadeira que mais gostava. Era, olha só, construir pipas. Esta, por exemplo, ele estava consertando, porque no dia seguinte ao acidente, era aniversário dele. E ele queria justamente aproveitar para poder brincar com os colegas. A família ainda não teve coragem de retirar do quintal a pipa que João Antônio segurava nas mãos quando foi atropelado. O brinquedo vai ser guardado como lembrança de um menino que morreu quando só queria brincar e se divertir. O motorista que matou João Antônio se apresentou na Polícia Civil 2 dias depois da tragédia. Foi ouvido e liberado. Na delegacia, alegou que o carro teve problemas mecânicos e que, por isso, não conseguiu frear para evitar o acidente.
Hamilton não é um motorista que costuma dirigir dentro da velocidade exigida pelo Código de Trânsito. Segundo a polícia, depois do acidente, o velocímetro do carro dele travou em 150 km por hora. E tem mais. Só estas multas que estão na minha mão, 10 no total, foram aplicadas este ano. E todas por excesso de velocidade. Os documentos foram encontrados pelos vizinhos de João Antônio dentro do carro do motorista que causou a tragédia. Uma prova de que Hamilton não se preocupa muito com as leis. O carro ficou completamente destruído e foi encaminhado para o pátio da Polícia Civil. O delegado que acompanha o caso informou que já pediu uma perícia no veículo para saber se realmente houve problemas nos freios. Ele alegou que o carro manifestou um problema mecânico no freio, que fez com que ele perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, atingiu o quintal de uma casa, atingindo a criança. Eu já demandei a diligência pericial, de fazer a perícia no veículo, para constatar as condições mecânicas do veículo, né? O delegado também informou que não foi possível fazer o teste para saber se Hamilton havia ingerido bebida alcoólica, porque ele fugiu do local. Mas testemunhas já prestaram depoimento e disseram que o mecânico tinha realmente sido visto em vários bares da cidade. Há informações que ele, juntamente com outro indivíduo, estariam fazendo uso de bebida alcoólica. Isso será apurado, a depender do crime que constatarmos aqui ao final da investigação, é até um agravante para ele, essa fuga dele. Talvez essa fuga seria até mesmo para esconder o seu estado de embriaguez. Enquanto a polícia ainda reúne provas para pedir a prisão do mecânico, o pai de João Antônio ainda espera pela justiça. A pessoa que fez isso, ele abandonou meu filho numa situação muito crítica. É porque tem que ser a verdade, tem que ser justo, a justiça, para colocar esse cara na cadeia. Entendeu? Porque meu filho não volta mais. Mas acontece uma coisa, depois vem outra pessoa, pode ser comigo, pode ser com você, entendeu? Faz a mesma coisa, passa 3 meses, torna a voltar tudo de novo, você entendeu? Não, tem que ser impune, entendeu?